Olá, pessoal. Professor Daniel Lima de Matemática aqui. E agora vamos começar uma aula de exercícios sobre a parte de equações exponenciais e logaritmos. Eu separei a parte de equações da parte de funções, porque a gente sabe que uma das motivações de se estudar log é quando a gente tem equações em que os números as bases, né, são números primos entre si e você não consegue trabalhar usando a redução ao mesmo a mesma base, tá? Então, na número 1, nós vamos resolver essas equações. Então, a primeira equação, eu tenho que 8 elevado a x é igual a 32. Então, lembrando que o 8 e o 32, eu não consigo escrever o 32 como 8 vezes 8 elevado a 1, 8 elevado a 2, então eu vou fatorar. O 8, lembrando que o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, então o 8 é 2 elevado a 3. E o 32 é 2 elevado a 5. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Com isso, lembrando da propriedade dos expoentes, multiplico os expoentes, nós chegamos que 2 elevado a 3x é igual a 2 elevado a quinta. Consequentemente, se as bases são iguais, a gente pode afirmar que os expoentes são iguais. Passando 3 para lá, dividindo, nós temos que a única solução dessa equação exponencial é o x igual a 3 quintos. Beleza? Bom, vamos à nossa letra B. Bom, a letra B, ela diz o quê? Eu tenho 3 elevado a uma expressão do segundo grau, né, um trinômio do segundo grau, igual a 1. A gente já comentou, né, que qualquer número elevado a zero, né, vai ser igual a 1, por definição. Então, como o meu objetivo é igualar as bases, eu vou escolher o 3 elevado a zero. Por quê? Porque eu igualo as bases e, consequentemente, eu posso trabalhar com os expoentes. Então, se 3 elevado a esse trinômio é igual a 3 elevado a zero, eu posso dizer que esse trinômio é zero. Com isso, nós temos uma equação do segundo grau. Então, a gente pode calcular o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui vai dar 49 menos 40, que vai dar 9. E a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, conhecida como fórmula de Bhaskara, é quem? Menos b, que vai ser 7, mais ou menos raiz de delta, que é a raiz de 9, que vai ser 3, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1, 2 vezes 2, que é 4. Com isso, nós temos que o x1, 7 mais 3, 10. 10 sobre 4 é 5 sobre 2. E o x2, 7 menos 3 é 4. 4 sobre 4, 1. Então, é uma equação exponencial que temos duas soluções, ok? E a nossa letra C está até um pouco confusa ali, não sei se vocês perceberam, né, com a questão de passar Ctrl+C, Ctrl+V da vida, a imagem ficou meio embolada. Então, nós temos 2 elevado a x, vezes 4 elevado a x mais 1, vezes 8 elevado a x mais 2, igual a 16 elevado a x mais 3. O que a gente vai fazer? Escrever o 4, o 8 e o 16 na base 2. Então, vou repetir o 2 elevado a x. O 4 é 2 ao quadrado elevado a x mais 1. O 8 é 2 ao cubo elevado a x mais 2. E o 16, que é 2 à quarta, elevado a x mais 3. Com isso, a gente vai conseguir botar todo mundo na base 2. Então, repetindo 2 elevado a x, aqui a gente distribui o 2 para o x e para o 1. 2 elevado a 2x mais 2. A gente distribui o 3 para o x e para o 2. 2 elevado a 3x mais 6. E aqui, por último, 2 elevado a 4x mais 2. Agora a gente vai juntar, lembrando que produto de potência de mesma base, a gente repete a base, soma os expoentes.
x mais 2x mais 3x vai dar 6x. 2 mais 6, 8. Igual a 2 elevado a 4x mais 2. Bom, se temos as bases iguais, consequentemente, nossos expoentes são iguais. Jogando 4x para cá e o 8 para lá, nós temos que 2x é igual a 4 e, consequentemente, nosso x vale 2. Temos 3 equações exponenciais aí. Bom, essa aqui é uma questão de concurso, né? Que parece difícil, mas é só para assustar. Eu tenho que 3 elevado a x ao quadrado menos 3x é igual a 1 nono. E eu quero saber os valores de x. Primeira coisa que você tem que lembrar que 9 é 3 ao quadrado, não é isso? E se eu quiser jogar esse 3 ao quadrado para o numerador, lembra que eu subo ele com o expoente negativo, né? E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que, se as bases são iguais, consequentemente, os nossos expoentes são iguais. Pegando o menos 2 e passando para o primeiro membro, nós temos a famosa equação do segundo grau. Tá? Quem não quiser usar delta e bhaskara, você tem que reparar que eu tenho dois números cuja soma tem que ser 3 e cujo produto tem que ser 2. Eu posso fazer por soma e produto. Eu sei que 2 mais 1 é 3 e 2 vezes 1 é 2. Logo, eu posso dizer que as minhas raízes são 1 e 2. Ah, Daniel, não consigo enxergar isso pensando na equação. Faz o delta e use a fórmula resolutiva. Você vai chegar no 2 e no 1 do mesmo jeito. Tá? Um bom treino aí para quem quer revisar e para quem tem dificuldade. Questão 3. Aí sim a gente entra na questão do log. Né? Então, só para lembrar, quem não assistiu a nossa aula de log, a questão do log entra no seguinte caso. 2 elevado a x igual a 4, a gente sabe resolver. A gente sabe igualar as bases e a gente sabe que o x é 2. Quando a gente tenta resolver 2 elevado a x igual a 3, a gente fica num dilema, porque o 2 e o 3 são números primos entre si. Então, eu não consigo reduzir eles à mesma base. E aí surge a ideia do logaritmo. Né? Então, a partir dessas equações que surgem essa representação. Lembrar que o logaritmo nada mais é do que um expoente. O expoente da base que fica elevado à base para se chegar no número de cima, que é o logaritmando. Então, quando eu quero descobrir qual é o logaritmo do 27 na base 3, como tem aqui na letra A, senhores, eu estou te perguntando, 3, quantas vezes você se multiplicou foi péssimo, quantas vezes você foi multiplicada por você mesmo para chegar no 27? Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Quer dizer que o 3 elevado a 3 vai dar o 27. Quer dizer que esse número feioso aqui, que é o logaritmo do 27 na base 3, é o próprio 3. Ah, Daniel, não consigo enxergar isso. O que a gente faz? A gente chama de x, né? Então, para quem não lembra, chamo o log de x e vou usar a propriedade. Base elevada a logaritmo igual a logaritmando. E aí nós teríamos o quê? 3 elevado a x igual a 27. 3 elevado a x, 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Consequentemente, o x é 3, como a gente queria. Beleza? Então, claro que nem todo logaritmo você consegue enxergar de cara qual a resposta. Tá? Então, por exemplo, a letra B, você poderia pensar como? Se eu não gosto de usar letra, eu vou pegar o 125 e escrever como 5 elevado ao cubo. E vou pegar o 1/5 e escrever como 5 elevado a menos 1. Tá? Então, escrevi o 125 como 5 vezes 5 vezes 5 e o 1/5 como 5 elevado a menos 1. Pela propriedade dos expoentes, eu posso fazer o quê? Vamos lembrar?
eu posso fazer isso aqui, ó. Pego os expoentes e jogo para frente. Expoente de cima, jogo para o numerador, expoente de baixo para o denominador. E aí eu fiquei com 3 sobre menos 1 vezes o log de 5 na base 5. 3 sobre menos 1, menos 3. Lembrando que o log de 5 na base 5, qual número 5 elevado a qual número dá ele mesmo? 1. Portanto, o nosso log dá menos 3. E, Daniel, não gostei. Faz chamando de x? Vamos lá. Então, se eu fizer chamando de x, eu vou ficar com o quê? Log de 125 na base 1/5 igual a x. Ou seja, esse elevado a esse é igual a esse. 1/5 elevado a x é igual a 125. 1/5, lembra que o expoente do 5 sobe negativo. E 125 é 5 vezes 5 vezes 5. Multiplicando os expoentes, fica menos x, né? E se as bases são iguais, consequentemente os expoentes são iguais, portanto x é menos 3. Então temos duas maneiras de fazer, né? Reparem que a letra A eu fiz usando raciocínio lógico, depois fiz usando x, a letra B fiz usando propriedade e também fiz usando o x. Bom, eu prefiro hoje, como professor Daniel, fazer sem usar x, tá? Mas fica a seu critério. Por exemplo, vou fazer a letra C. Vou fazer sem usar o x. Log de raiz quadrada de 32 na base 4. Primeira coisa que você tem que pensar, que 32 é 2 à quinta, que é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Lembra que o índice da raiz vai dividindo pelo expoente. Então, 2 elevado a 5 meios. E o 4 é 2 ao quadrado. Então, reescrevemos a raiz quadrada de 32 como 2 elevado a 5 meios e 4 como 2 ao quadrado. Expoente de cima em cima, expoente de baixo em baixo. Sobrou o log de 2 na base 2. 5 sobre 2 dividido por 2 vai dar 5 sobre 4. Log de 2 na base 2 é 1, isso vai dar 5 quartos. E, Daniel, como é que eu faria esse log de 8/27 na base 2 terços? Bom, esse aqui vamos fazer de cabeça também, ó, só para a gente pensar. Eu sei que, ó, o 8/27 nada mais é do que o 2 terços elevado ao cubo. Por quê? 8 é 2 vezes 2 vezes 2, 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Na base, 2 terços. Nesse caso, é só lembrar que o expoente aqui é 3. Então, aqui não tem expoente, na verdade tem, é 1, né? Seria 3 sobre 1. Quanto que vai dar esse log? 3. Quem quiser, fique à vontade, chame de x, tá bom? E nós temos agora uma quarta questão, que é uma questão que geralmente usa as propriedades. Vamos lembrar das propriedades do log? Se eu tenho um produto no logaritmando, o produto vira soma, né? Vezes vira mais vira vezes, beleza? Então, eu separo esse produto em uma soma de logs. Se eu tenho um quociente, né, entre dois números, dividir vira menos. Então, eu transformo em log de A na base C menos log de B na base C. Se eu tenho um expoente, por exemplo, eu tenho B elevado a x e tenho C elevado a y. Lembra que o x pode vir como numerador e o y como denominador, como a gente acabou de usar. Então, essas são as 3 principais propriedades. Tem outras que a gente não se preocupou, tá? Porque aí seria um vídeo mais de aprofundamento, mudança de base, coisas do tipo. Então, vamos lá. Quero calcular o logaritmo de A vezes B ao quadrado sobre C. Então, primeira coisa que eu vou fazer é lembrar que o dividir vira menos. Então, isso vai virar log de A vezes B ao quadrado menos o log de C. A vezes B ao quadrado eu vou separar como A e o B ao quadrado. Vezes virou mais. Agora, esse expoente eu vou jogar para frente.
Então, vai ficar log de A mais 2 vezes o log do B mais o log do C. Lembra que, não estou falando a base, então a base é 10, né? Mas isso não importa para o nosso problema. Log de A é 5, o log de B é 3 e o log de C é 2. Logo, a nossa resposta é 5 mais 6 mais 2 e vai dar 13. Ok? E a nossa última questão, uma questão importantíssima, e dependendo de uma questão aí de concurso, você precisa saber, tá? Que é como reescrever outros logs, calcular um log a partir de outros. Ele está te falando que o log do 2 é 0,3, o log do 3 é 0,48 e o log do 5 é 0,7. Eu quero saber o log do 20. Pô, Daniel, como é que eu vou escrever o 20 a partir do 2, do 3 e do 5? Nós sabemos que o 20 não é a mesma coisa que 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Mas a gente sabe que o 4 é 2 vezes 2. Então eu posso reescrever como 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Opa, se é tudo vezes, como é que eu posso reescrever? Como mais. Log de 2 vezes 2 vezes 5 é log de 2 mais log de 2 mais log de 5. Pô, mas log de 2 é quem? 0,3 mais 0,3 mais 0,7. Quanto que vai dar? 1,3. Ok? E agora, Daniel, letra B, log de 30 mil. Meu Deus, como eu vou reescrever o 30 mil? Não se assustem, pessoal. 30 mil não é 30 vezes 1000? Então, eu posso escrever o log de 30 mil como 3 vezes 10 mil. Até melhor, ó. 3 vezes o 10 mil. Então, se é 3 vezes o 10 mil, eu posso separar como log de 3 mais log de 10 mil. Lembrando que o log de 3 a gente já sabe, que é 0,48. E o log de 10 mil a gente pode calcular como? Lembra que a base é 10. 10 vezes 10, quantas vezes vai dar 10 mil? Então, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10 mil. 10 a quarta. Então, esse log aqui vai dar 4. Portanto, o nosso log de 30 mil é 4,48. Ok? Então, pessoal, esse é um videozinho bem rapidinho, só para vocês terem uma noção, né? Revisando as equações exponenciais e o início de log. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima.